Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então chegou o dia em que nós vamos fazer uma produção de um conto popular. Nós já aprendemos tudo sobre conto popular, temos as explicações nas aulas que antecederam essa, tá? E hoje eu trouxe para vocês algumas dicas para escrever esse conto, tá? Então vamos lá? Histórias boas. Dicas para escrever contos. Histórias boas existem em todos os gêneros e também em todos os tamanhos, desde sagas até poesias. São várias as formas que podemos criar e escrever. Hoje vou falar sobre uma que é muito popular, o conto. E essas narrativas apresentam alguns elementos básicos. Vamos prestar atenção nestes elementos básicos, tá? Primeiro, um arco mais objetivo, com início, meio e final, geralmente apenas um conflito. O que a gente precisa lembrar? Que o conto é uma narrativa curta. Então, quando eu falo que é um arco mais objetivo, eu não fico enchendo linguiça, porque descrevendo muito, depois nós vamos ver ali embaixo, nós não vamos descrever muito o ambiente, nós não vamos descrever muitos personagens, falar do dia, não, nós vamos ser objetivos, focados. Uma quantidade limitada de personagens e geralmente apenas um núcleo. Não existe o núcleo da nossa casa, o núcleo do vizinho, o núcleo, tudo acontece naquele espaço com aqueles poucos personagens. E uma narrativa curta, que pode ser lida ou ouvida de uma vez só. Portanto, o conto ele tem um arco mais objetivo, quantidade limitada de personagens e ele é uma narrativa curta, como nós já vimos. Agora vejam algumas dicas para escrever contos. Defina o foco. Saber qual vai ser a direção de sua história é fundamental, mas quando se trata de contos, esta parte é ainda mais importante. Em um conto, você tem menos espaço para desenvolver o seu enredo. Portanto, o que a gente pode pensar? Que o nosso espaço é apenas 1, 2, 3 no máximo, tá? Por isso, antes mesmo de começar a escrever, planeje o arco da sua história e os acontecimentos. Escolha bem seus personagens. Lembra dos contos de fadas? Nessas histórias, geralmente temos personagens principais com arquetipos bem definidos, como a princesa, protagonista, a rainha má, bruxa, antagonista, o príncipe encantado, herói, interesse romântico, né? Além dos personagens de apoio, que servem para ajudar o andamento da resolução do enredo, como os pobres pais da princesa, que sempre morrem no início, ou a fada madrinha, tá? Aqui, o que é? Nós teremos o quê? 4, 5, 6 personagens no máximo, tá? Nesse caso, nós estamos usando de exemplo o conto de fadas, tá? Uma boa alternativa é justamente seguir essa fórmula, com poucos personagens principais e outros auxiliares. Com menos personagens, você terá mais tempo para construí-los dentro das limitações de um conto. Lembrem-se que no conto, por ser uma narrativa curta, nós não ficamos descrevendo muitos personagens, tá? Outra dica: evitem histórias com fundo muito extensas. Não gaste palavras com o passado dos personagens. Use-as para narrar o que estiver acontecendo. Economize nas descrições e nas cenas. Deixem as descrições muito longas para o início, para os livros. Além da quantidade menor de palavras,
Os contos normalmente são feitos para serem lidos de uma vez só, e o excesso de detalhes pode atrapalhar, tornando a leitura cansativa. Descreva apenas o necessário para aguçar a imaginação dos seus leitores. Algumas dicas adicionais. Vá direto ao ponto e evite cenas de transição, como, por exemplo, descrever seu personagem acordando, escovando os dentes, penteando o cabelo, se vestindo, quando você pode simplesmente mostrá-lo já arrumado e pronto para sair de casa. A mesma coisa vale para cenas que levam o personagem de um lugar para o outro. Mostre, não conte. Em vez de escrever um parágrafo inteiro sobre o inverno da cidade, por exemplo, descreva seu personagem andando pelas ruas, apertando o casaco contra si próprio para se proteger do frio. Pessoal, são exemplos, tá? Isso é um exemplo. Não se esqueça, em um conto, todas as palavras contam. Opa, tá bom? Trabalhe no enredo, capriche no final. Como já dito antes, contos geralmente possuem um arco principal. Por causa disso, é legal que ele tenha um enredo impactante. Não precisa ser necessariamente uma morte, uma explosão, nem nada do tipo. Mas é importante que ele gere um clímax na história que seja seguido de uma conclusão satisfatória, mesmo que deixe algumas perguntas sem serem respondidas. A gente pode lembrar do conto que a gente estudou do Pedro Malas Artes, né? Ele fugiu, e aí? Para onde ele foi? Ele foi embora da cidade? Ele foi embora para a casa dele? Ninguém foi atrás dele? Deixou também perguntas no ar, tá? Em aberto, onde o leitor tira as próprias conclusões sobre o enredo da história. Resolvido, que acaba de uma maneira absoluta, com relação de causa e efeito mostrada durante a história. Circular, onde o final da história se interliga com o início. Edite sem dó nem piedade. Quando você acabar de escrever, você precisa se preparar para o trabalho de editar. Gente, editar é reler e ver o que pode ser tirado, o que está fazendo muito volume ali, tá bom? No caso do conto. Em um conto, essa etapa é importante para ajustar o ritmo da história. Além de verificar outros elementos fundamentais, como erros gramaticais, eliminação de redundâncias, etc. Eliminação de redundâncias quando a gente enrola muito para contar uma coisa, né? Descreve muito, fala muita coisa que não vai fazer diferença ali na história. Lembre-se sempre que, com o conto, você tem mais ou menos 10% do espaço, tempo e caracteres do que teria no livro. Algo que ajuda bastante é estabelecer um limite de palavras para você mesmo quando estiver escrevendo. Assim, você fica mais atento na hora de construir suas frases e evita a famosa enrolação. Espero que essas dicas te ajudem. Produção textual. Agora é com vocês. Escreva um conto popular, seguindo os passos citados acima e de acordo com o conteúdo que aprendemos sobre o mesmo. Pessoal, no máximo, vou colocar aqui. No mínimo 15 linhas e no máximo 25 linhas. Outra coisa, pessoal, lembrem-se do parágrafo. Quando tivermos diálogo, lembrem-se
de colocar o travessão precisa de parágrafo, lembra da pontuação, tá? Isso tudo, letra maiúscula, tá? Lembra que a gente pode fazer uma frase, pontuar para começar outra, ok? Façam com atenção, com capricho, porque é muito importante saber produzir um texto nos dias de hoje, tá bom? Até a próxima aula.